Para todos vocês que esperam em Deus, eu tenho uma palavra de bom ânimo. A Bíblia diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o que acontece? Quem é a pessoa que espera em Deus? Essa é a grande questão. Quem é a pessoa que espera em Deus? É aquela pessoa que busca fazer a vontade de Deus, que busca viver no centro, que busca estar no centro da vontade dele. E Deus ele tem planos para nossas vidas. E é uma escolha nossa permanecermos nele e vivermos eles ou abrir mão desses planos de Deus para nós vivermos e criarmos os nossos próprios planos para nós mesmos, nos tornando independentes de Deus. Mas o que acontece? As pessoas que esperam em Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, permanecer em Deus, ou seja, viver os planos e os sonhos de Deus, o que acontece? Mesmo que demore para que esses planos de Deus venham se concretizar, a Bíblia diz que Deus ele irá renovar suas forças. Ou seja, mesmo que você se canse, mesmo que às vezes você se chegue ao esgotamento, fale assim, eu não aguento mais, está demorando muito, Senhor, eu tenho buscado, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas a Bíblia diz que Deus vai te renovar, então aguente firme, porque a palavra diz que Ele vai renovar suas forças, então suas forças serão renovadas. E Deus diz, isso é para as pessoas que esperam em Deus. E a Bíblia ainda diz o seguinte: essas pessoas elas subirão com asas como águia. Então a Bíblia diz que, imagina uma águia, ela está bem aqui no chão, e aí ela começa a voar, ela vai subindo, e ela sobe muito alto, ela sobe nos céus, acima das nuvens, então ela sobe muito alto. O que Deus quis dizer é que as pessoas que esperam em Deus, elas irão fortalecer a sua comunhão com Deus, elas irão viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Então, nos planos de Deus, cada dia, cada passo, você vai se fortalecer espiritualmente. A sua comunhão ela vai ser fortalecida em Deus. Então, isso significa que você vai se aproximar cada dia mais de Deus. A sua comunhão vai ser fortalecida. Você vai ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Isso é se aproximar de Deus. É se aproximar dos planos de Deus para que eles venham se concretizar nas suas vidas. E também para que você venha ter uma maior comunhão com Deus. E depois ele continua: correrão e não se cansarão. Então essas pessoas elas vão correr e não vão se cansar. Então todos nós temos uma corrida, todos nós temos essa corrida. E essa corrida é a corrida da fé. Tá? E Deus ele tem planos para nossas vidas. E nós temos duas opções. Nós podemos correr com Deus ou correr sem Ele. Se eu correr sem Ele, eu vou ser como aquela pessoa que vai correr e vai se cansar. Ou seja, mesmo que você seja jovem, cheio de energia, você vai correr e vai se cansar. A Bíblia diz que mesmo que você seja idoso e esteja com Deus e caminhe com Deus, você vai correr e não vai se cansar, porque você é uma daquelas pessoas que espera em Deus. E diz assim: subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Então você vai correr e não vai se cansar, tá bom? Andarão e não se fadigarão. Então você vai andar e não vai se fadigar. Então não importa o tempo que você venha persistir em seguir a Deus, em buscar fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus vai renovar suas forças. Então você vai subir, né, voar, abrir voos como águia, né, fortalecer sua comunhão com Deus, porque o voo, cada vez mais que ela vai voando, cada dia mais próxima do céu, ou seja, cada dia mais você vai se aproximar mais de Deus, vai fortalecer sua comunhão com Deus. Isso para quem espera em Deus. Você vai correr, então você pode acelerar o passo, correr a sua corrida da fé e, né, para realizar os planos que Deus te direcionou, e você não irá se cansar. Já os jovens, eles vão se fadigar, eles vão correr, vão se cansar e vão chegar à exaustão. Você vai correr e não vai se cansar, não importa a idade, não se cansa. É o que a Bíblia diz. E você também andará e não se fatigará. Ou seja, você não se cansa ao correr e você não se fadiga ao andar. Então o que Deus quis dizer? Que Deus vai estar o tempo todo renovando as suas forças, renovando essa energia. Então você vai ser como aquela pessoa que corre e não se cansa, que caminha e não se fadiga. Mas você, cada passo e cada corrida que você der, você vai, na verdade, aproximar você cada dia mais de Deus, vai fortalecer sua comunhão com Deus e vai te aproximar cada dia mais de Deus. Então esses vão ser os efeitos que esperar em Deus vai gerar em você. Exatamente esses efeitos. Tá? Os efeitos de se aproximar mais de Deus e
de ter a sua força renovada para que você continue perseverando e perseverando dia após dia. E para finalizar, eu vou fazer uma oração aqui com vocês, para que Deus venha manter vocês perseverando em Deus. Então eu não preciso falar para que Deus venha renovar a força de vocês. Tudo que eu preciso pedir a Deus para que Deus venha ajudar vocês, venha dar perseverança para que vocês continuem esperando em Deus, porque o resto é promessa. O resto é a palavra de Deus, é Deus. Ele não pode mentir. Então se Deus fala que ele vai renovar se você esperar em Deus, ele vai fazer tudo isso, né? Vai fortalecer a tua comunhão com Deus, né? Vai realizar os planos de Deus na tua vida. Se tu esperares nele, é porque isso vai acontecer. Então tudo que nós precisamos é esperar em Deus. Então o foco da oração hoje é esperar em Deus. Então vamos lá. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, que o Senhor guarde esses corações, que o Senhor guarde essas mentes, Senhor, para que não venham pecar contra o Senhor. Eu peço que o Senhor venha dar perseverança, Senhor, para essas pessoas, que o Senhor venha ajudá-los, Senhor, a esperar no Senhor, a esperar nos teus planos, a esperar nos teus sonhos, Senhor, e não buscarem abrir mão, falar, Senhor, está demorando muito, e buscarem começar a fazer, viver os seus próprios sonhos, a fazer os seus, né, escrever a sua própria história, pegar a caneta, tirar da mão de Deus e escrever a sua própria história. Não, Senhor, mas que o Senhor esteja à frente dessas histórias, escrevendo elas, moldando essas vidas, Senhor, porque cada passo, Senhor, em direção à tua vontade, Senhor, mesmo que essa pessoa esteja no esperar em Deus, Senhor, cada passo ela vai sendo modelada de acordo com o caráter de Cristo, e esse modelamento vai fortalecendo a comunhão dessas pessoas com Deus, Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso, Senhor, modele essas pessoas, Senhor, enche essas pessoas do teu Espírito Santo, fortalece o caráter de Cristo nessas vidas, nessas pessoas, Senhor, ilumina, Senhor, enche essas pessoas do teu Espírito, ilumina essas mentes, esses corações, Senhor, torna essa morada, Senhor, uma morada de Deus, uma morada do teu Espírito Santo, Senhor, que venha haver luz dentro desse templo e não trevas. Se houver trevas, remova todo tipo de trevas, Senhor. Se houver, Senhor, inimizade, tira, Senhor. Se vier contendas, inveja, brigas, dissensões, arranca, Senhor, e enche esse interior de luz, de paz e do teu Espírito. Eu peço, Senhor, que o Senhor os capacite para que eles venham ser longânimes, ser pacientes, esperar em Deus, para que eles venham viver o melhor de Deus, para que eles venham ter sua força renovada, Senhor, para que eles venham correr e não se cansar, para que eles venham caminhar e não se fadigar, mas que todos os dias, Senhor, eles vão encontrar forças, Senhor, para seguir o Senhor, para seguir os teus planos, Senhor, para seguir as tuas ordens, para ser obediente ao Senhor, até o último momento e até o último suspiro, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, os ilumine, os fortaleça, os vivifique, Senhor, e ande com eles, Senhor, 24 horas por dia, Senhor. Não deixe que eles se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Que os pés deles não venham se desviar para a esquerda, não venham se desviar para a direita, mas que a corrida deles e a caminhada, Senhor, seja em linha reta, uma linha que sobe, né? Que sobe, uma linha ascendente que sobe até Deus, Senhor, que aproxima as pessoas de Deus. É como aquela rampa, Senhor, né, que a pessoa vai subindo. É mais difícil, a descida ela é melhor, é mais fácil, mas a descida leva para o inferno. A rampa, ela vai aproximando a pessoa dos céus, de Deus. É mais difícil a caminhada, é mais cansativa. Às vezes a pessoa ela parece que está se esgotando e a energia parece estar chegando ao fim, mas o Senhor diz que vai renovar as forças para que elas consigam chegar até o fim. Sim, e eu peço que o Senhor renove, Senhor, quando elas quiserem correr, que elas não venham se cansar, quando elas quiserem caminhar, Senhor, que elas não venham se fadigar, mas que elas venham continuar seguindo, Senhor, essa ladeira acima, dia após dia. Senhor, e eu peço que o Senhor as ilumine, eu coloco todas elas diante dos teus pés, as santifica, as ilumina, as vivifica, Senhor. Entra na mente dessas pessoas, Senhor, e as enche, Senhor, do teu poder, da tua unção, do teu Espírito, e ensina elas a amar o Senhor, como o Senhor deve ser amado, como o Senhor quer ser amado, Senhor. Ensina, Senhor, elas a amar o Senhor, a viver para o Senhor, a ter o coração, a mente no Senhor, e que o Senhor venha ser o centro da vida dessas pessoas, e que elas deixem, né, se um dia elas se tornaram o centro da sua própria existência, ou então colocaram alguém como sendo o centro da sua existência, que o coração delas, os pensamentos dela voltem a fazer do Senhor o centro da existência delas. Senhor, não importa se o Senhor tiver que tirar, arrancar pessoas dessas vidas, se o Senhor tiver que agir de uma forma poderosa, não importa, Senhor. Mas o importante é que no final dessa jornada, elas tenham fortalecido a sua comunhão com o Senhor, ou seja, elas tenham chegado, elas estejam no final dessa jornada no teu reino, ceando com teu Filho Jesus Cristo, e não
longe eternamente do Senhor, no inferno, Senhor. Então por isso eu coloco essas vidas diante do Senhor. Eu nos coloco e eu também me coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha nos guardar, nos encher do Teu Espírito, nos iluminar, nos perdoar aqueles que pecaram um dia contra nossas vidas, Senhor. Esteja conosco 24 horas por dia e para sempre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.